Bom, essa Parashat Vayeshev, ela foi chamada de, até um certo ponto, de Parashat francesa. Tipo, sim, tô falando da Nasihot que o Rebbe disse em Taf Shin Nun Beit, em 1992, tá? 91, na verdade, que é o que a gente está procurando fazer uma pequena Hazará. Ele dedicou o Fabrengen inteiro, praticamente, à França. Tá? Eu vou arranhar um pouquinho a superfície, a gente vai trabalhar um pouquinho com o Parashá e um pouquinho com a Sihá que o Rebbe falou. O nome da Parashá é Vayeshev. Vayeshev fala, logo no início, que Yaakov se estabeleceu na terra de seus pais. Sim? E aí fala do Eletolot Yaakov, esses são os descendentes de Yaakov, Yosef, aí conta a história de Yosef com os irmãos. Muito bem. Então, assim, em primeiro lugar, uma pequena observação, que no fundo não é muito séria, mas é interessante, pelo menos ajuda a lembrar certas coisas. Em geral, a Hanukkah costuma cair em Parashat Vayeshev e Miketz, ou entre as duas, ou um pouquinho em Vayeshev, depois em Miketz, mas sempre nessa época do ano, como vai ser agora no domingo, logo depois de Parashat Vayeshev, vai ter, nós vamos ter Hanukkah vai ser domingo à noite, tá? Parashat Vayeshev começa descrevendo os sonhos de Yosef. Yosef conta os sonhos para os pais, para os irmãos, enfim. Tá. Parashat Miketz começa falando dos sonhos do faraó. 7 vacas magras, 7 vacas gordas, depois 7 vacas magras, enfim. Tá. Espigas, trigo. Tá. E normalmente, como disse, está próximo de Hanukkah. E explicam o pessoal que gosta de trocadilho que esse é o motivo pelo qual a gente come sonhos em Hanukkah. Porque tudo na Parashá de Hanukkah está ligado com sonhos. Enfim, mas é óbvio que a gente não come sonhos em Hanukkah por causa disso, a gente come os sonhos, tem a ver com a ideia de fritura, óleo, azeite, isso lembra um milagre de Hanukkah. Tá. Vayeshev começa falando sobre Yosef. Yosef vai ser aquele que eventualmente vai levar a Israel ao auge, tá? Ao ponto em que eles vão poder chegar em Mitzrayim, chegar no lugar mais baixo, moralmente falando, e transformar esse local num local onde vai ter uma yeshiva, onde vai se estudar a Torá, onde vai se cumprir mitzvot. Ou seja, vai se transformar o negativo em positivo. Graças, principalmente, a Yosef, tá? Que vai se tornar o vice-rei do Egito, como a gente vai ver mais adiante, na parasha da semana que vem. Yosef, nesse início de parashá, o Rashi descreve essa sequência que entre a parashá da semana passada, parashá Vaishlach e parashá Vayeshev, da seguinte maneira. Parashá Vaishlach dedica uma boa parte do finalzinho da Parashá a descrever todos os líderes de Esav. Fala dos chefes e dos locais onde eles se encontram, enfim, que tinham reis, esse rei reinou tanto tempo, depois ele morreu, depois teve outro rei, reinou tanto tempo, morreu, enfim. Em detalhes. E o Rashi comenta uma coisa curiosa. A Torá, quando se dedica a falar sobre o mundo, ela dá uma descrição genérica. Quando chega finalmente naqueles que vão mudar o mundo, que vão transformar o mundo numa moradia para Hashem, aí a Torá se detém e descreve isso em detalhes. E o Rashi traz exemplos, como a gente vê no início da Torá, até Parashat Noach, tem uma descrição enorme de todas as gerações, sem muitos detalhes. Aí chega em Noach, que é um dos
tzadikim que vão transformar o mundo, a Torá para e dedica todo uma paraxá inteira para ele. Depois, 10 gerações de Noah até Abraham, mesma coisa, fala-se rapidamente das várias gerações, todos os detalhes, vai dando o nome de quem nasceu, quem morreu, enfim, tá, a idade, quando deu a luz. Aí chega Abraham, aí para e se dedica com cuidado a todos os detalhes da vida de Abraham, de Yitzhak e assim por diante, tá? Então Rashi fala que é a mesma coisa com Esav e Yaakov. A Torá se dedica primeiro a dar todos os detalhes do Esav, rapidamente, numa paraxá. Depois, daqui para frente, até o final do Sefer Bereshit, vai se dedicar a Yaakov, Yosef, enfim, aqueles que são os importantes. E o Rashi usa um machal para descrever isso. Ele diz, é como uma pessoa que está na praia, ou num lugar onde tem água, enfim, em busca de pedras preciosas, ouro, pepitas de ouro, coisas assim. Ela vai lá, pega uma peneira, bota a bateia, eu acho que chama, quando o pessoal separa a areia das pepitas de ouro, outras coisas assim. E aí então a pessoa vai lá, peneira bastante, vai com a mão separando, e vai separando a areia até que ela acha as pedras preciosas. Quando ela acha as pedras preciosas, ela joga fora as pedrinhas lá que atrapalham, abre lá a areia, tira as pedras preciosas e aí então se dedica a elas, tá? Então a mesma coisa, tem um monte de gente que não é tão importante, vamos dizer assim, na narração da Torá, eles são mencionados en passant, e aí então Hashem tira as pedras preciosas, tira Noah, Abraham, e no caso Yaakov, de Esav, no nosso caso, e aí se dedica a dar mais detalhes sobre ele. Então, o Rebbe faz uma observação interessante de que esse exemplo das pedras preciosas sendo separadas da areia e que se joga fora as outras pedrinhas que atrapalham ali, o Rashi podia ter falado em Parashat Noach, ou Lech Lechá, quando fala de Abraham, e ele deixou para falar aqui na Parashá, onde fala-se de Yaakov e Esav, logo depois de Esav, logo quando fala de Yaakov. Então ele pergunta por que aqui é tão importante, e tem uma série de outras perguntas, vou apenas resumir um pouco a ideia principal. Nós temos aqui uma situação que na semana passada nós já falamos um pouquinho, que é a diferença entre Esav e Yaakov. Eles se encontram. Semana passada foi o encontro de Esav com Yaakov. Amém. E nesse encontro a gente vê que Esav ainda não estava pronto para ser refinado e elevado. Ou seja, a brachá de Yitzhak estava reservada, por assim dizer, para Esav, com o intuito de transformar o Esav em algo positivo. Ele viu que ele não estava pronto, passou para Yaakov. Yaakov, então, tinha agora a missão de refinar e elevar as faíscas elevadas divinas que estavam lá em Esav. Mas aí ele se encontra com Esav e ele diz, o homem ainda não está pronto. Não está na hora. E aí, então, o Rashi menciona, entre outras coisas, que Esav tenta mandar alguns dos seus homens para acompanhar Yaakov, e Yaakov diz, não, eu vou vir a teu encontro ainda, futuro. E aí o Rashi menciona, que está escrito, Ve'alum Moshim Be'hartzion, Ishpotet Harisav, quando Mashiach chegar, Yaakov vai finalmente ir ao encontro de Esav, elevá-lo, tirar tudo que é de negativo e pegar o que é de positivo de Esav e incorporar isso dentro da Kedushá, dentro daquilo que está ligado com a Hashem. Então, a gente vê esse trabalho de refinar o mundo acontecendo na época de Mashiach. O final dessa obra toda vai ser com o Mashiach. Então, quando se diz que a Hashem separou as pedras preciosas e se dedicou a elas, e a areia e as outras pedrinhas ele jogou fora,
está se falando também do que vai acontecer na época de Mashiach. Como assim? Tem duas coisas distintas que se descreve aqui. Se fala de separar a areia de tal maneira que a gente encontra as pedras preciosas, e se fala de jogar fora aqueles tsurorota, aquelas outras coisas, pedrinhas ou impurezas que estavam ali e que não servem para nada. Então se diz o seguinte: quando o Mashiach chegar e a gente vai poder finalmente elevar Esav, vai haver duas coisas importantes. Existe o lado positivo de Esav, que vai ser elevado. Tudo aquilo que há de positivo dentro da cultura de Esav. Vejam bem, hoje em dia nós estamos numa coisa chamada Galut Edom, o exílio de Edom, que na verdade é uma descrição, uma forma de falar sobre a nosso Galut, o período que a gente se encontra, mas ele é chamado de Galut de Esav, que Edom é Esav. Sim? Edom significa vermelho, ele comeu as lentilhas vermelhas, enfim, por isso que ele ganhou esse nome. Tá? Então a gente está no momento de refinar Esav, só que está demorando porque tem muita coisa ainda para se trabalhar, tá? Aparentemente. Muito bem, então vai ter duas coisas. Vai se separar e desenterrar o que há de positivo, que é a ideia da areia, enfim, que a gente falou. E existe o lado negativo de Esav, que vai ser rejeitado. Isso vai ser o trabalho que a gente vai ter hoje, já está tendo hoje, e vai ter de forma final, terminal, derradeira na época de Mashiach. Na Sichá de Parashat Vayeshev, Tafshin Nun Beit, o Rebbe dedica uma grande parte da Sichá à França. Até porque tinham visitas importantes da França no Fabrengen, e o Rebbe começa a explicar qual é a relação da França com o final do Galut. O que é bastante curioso, porque tem a ver com a Parashá também, no sentido de trabalho, de refinamento do Galut. E o Rebbe explica mais ou menos o seguinte: a França é considerada, dentro da Hassidut, o maior exemplo de clipá, daquilo que é negativo. Como assim? Nós temos um episódio na vida do Alter Rebbe, onde Napoleão invade a Rússia. Napoleão está conquistando a Europa e ele invade a Rússia, está fazendo um estrago danado. E o próprio Alter Rebbe tem que fugir de Liádia, da cidade dele, porque ele não quer ficar sob domínio de Napoleão de jeito nenhum, porque ele diz que Napoleão é a clipá, é o mal, a arrogância em pessoa. E ele não quer ficar nenhum instante sob domínio dele. Infelizmente, o Alter Rebbe vai acabar falecendo nessa fuga de Napoleão, que vai ser enterrado em Hades, enfim. Mas ele foge junto com seu filho, o Mittler Rebbe, o segundo Rebbe. E o segundo Rebbe escreveu uma carta enorme, descrevendo todas as etapas da fuga do Alter Rebbe, inclusive o que o Alter Rebbe falou sobre a guerra entre Napoleão e o czar da Rússia, no sentido espiritual. Então ele diz o seguinte: viver sob o domínio do czar da Rússia não é nada simpático. Eles são grandes antissemitas, eles causam muita miséria para o povo judeu, eles perseguem, eles discriminam. Enfim, o czar não era exatamente flor que se cheire, nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro, enfim, nenhum deles foi muito simpático com a gente. Por outro lado, Napoleão está oferecendo para todo mundo, e especificamente para o povo judeu, emancipação, igualdade de direitos,
prosperidade. Quem pode achar que isso é uma coisa ruim? Uma coisa muito boa. Afinal de contas, depois de tanto tempo de galuto, vamos ter um pouco de liberdade. E o Alter Rebbe diz que se a gente ficar sob o domínio de Napoleão, vai ser muito bom fisicamente, materialmente para o povo judeu, vai ser muito ruim para a alma do povo judeu. Enquanto se a gente ficar sob o domínio do czar, se o czar ganhar a guerra, a gente vai ficar muito mal materialmente, porque eles nunca foram muito bons com a gente, discriminam, enfim, mas espiritualmente a gente vai ficar bem. E foi exatamente isso que aconteceu. O Alter Rebbe trabalhou até fisicamente, no sentido de causar a derrota de Napoleão. Ele, inclusive, colocou um espião ali para informar as tropas do czar sobre os movimentos de Napoleão, enfim. Mas, na prática, Baruch Hashem, Napoleão perdeu a guerra. O Rebbe descreve Napoleão como aquele que vai contra Deus, que ele é frio. E realmente, Napoleão invadiu a Rússia com cerca de 450 mil homens. Napoleão voltou para a França com cerca de 45 mil homens. Ou seja, ele causou a morte de mais de 300 mil, 400 mil, ou seja, soldados por um capricho. O inverno acabou com eles. E ele não teve nenhum peso na consciência de ter feito isso. Ou seja, Napoleão era arrogância em pessoa, porque ele tirou Deus da equação. Para ele, a lógica, Você não está me ouvindo bem, Juliano? Estou tentando falar mais alto, então. Vamos lá. A lógica, a mente humana... Sim? Rav, eu não sei se é a internet... Rav? Sim, estou ouvindo. Eu não sei se é a sua internet que está ruim. Mais alguém está com dificuldade? Vamos lá. Então, a ideia de que Napoleão queria separar as pessoas de Hashem, e apesar de tudo, o czar ainda acreditava em Hashem, ainda tinha fé do jeito dele, mas não perdeu isso. Então, Alter Rebbe é muito contra Napoleão porque ele separa as pessoas de Hashem. Veja bem, é curioso, toda a cultura hoje em dia, bem ou mal, está baseada, entre outras coisas, na Revolução Francesa. E um dos resultados imediatos da Revolução Francesa foi Napoleão, foi o surgimento de Napoleão como imperador da França. E a França, na Revolução, foi diferente até da Revolução Americana. A Revolução Americana colocou Deus dentro da sua equação, não foi tão cruel. A Revolução Francesa tirou Deus de dentro da sua Constituição, e aí a gente tem um período de terror, a guilhotina e tudo mais. Ou seja, quando se acha que a pessoa própria é Deus, como Napoleão, que se achava Deus, que é o máximo da arrogância, aí então se perde completamente tudo e se torna algo arrogante, ruim, egoístico. A ideia é de que hoje em dia, a senhora Rebbe falou várias vezes em vários Fabrengas, nós estamos mais próximos da Geulah, mais próximos do final do Galuto. E qual é o maior sinal disso? O motivo que a gente está nesse Galut Edom espalhado pelo mundo é porque, no momento, a gente tem uma missão a cumprir. E essa missão é fazer os Birurim, é refinar o mundo inteiro. E a Gemara diz que o motivo pelo qual o povo judeu foi espalhado no mundo inteiro é para aumentar Geirim, para que hajam mais pessoas que sejam convertidas ao judaísmo. Na prática, se a gente parar para olhar a história toda do nosso Galuto, eu não sei se acrescentou tanta gente assim numericamente, mas o Arizal explica que a Gemara não está falando de Geirim físicos, no sentido de pessoas que vão se aproximar do judaísmo. Sim, um número de pessoas sim se aproximou da Torá, das mitzvot, dos Goim, mas aqui o Arizal fala que a gente está falando de Nitzotzot,
faíscas de Kedushá que estavam perdidas pelo mundo e que através das mitzvot que a gente cumpre, estando espalhado e cada vez mais espalhado, porque nunca estivemos tão espalhados pelo mundo como na Galut atual, onde tem Yehudim, e que cada vez a gente é mais móvel. Em outras épocas a gente morava muito mais tempo no mesmo lugar. Hoje em dia todo mundo se move muito. Por quê? Porque está no finalzinho do Galut. Temos que levar todas as últimas faíscas que estão ali pedindo para serem incorporadas na Kedushá. E isso a gente está fazendo agora. De uma certa forma isso acontece nesse Galut que está ligado com o momento em que o mundo tem uma cultura que afasta as pessoas de Hashem, infelizmente, que é baseada na cultura francesa, iluminismo, que desligou as pessoas de Hashem, e a função dos Yehudim estarem espalhados pelo mundo é de aproximar todo mundo, não só as pessoas, mas como as coisas do mundo, os objetos do mundo, os locais do mundo, para Hashem, através de Torá e Mitzvot. Então nós estamos muito próximos de Mashiach, como o Rebbe já deixou muito claro isso é uma das missões que a gente tem agora, de elevar o mundo, e finalmente a gente vai ter a oportunidade de poder chegar finalmente ao Esav final, que é o que a gente falou, que é o Galut da gente agora, é o Galut de Esav, e finalmente com a vinda de Mashiach vai se elevar até as últimas faíscas de Esav, vai se rejeitar o que há de negativo, vai se pegar o que há de positivo e vai se elevar tudo isso para Hashem, que esse é o nosso trabalho hoje em dia. A gente está espalhado, a gente não só está espalhado fisicamente em lugares diferentes, mas Yehudim ocupam um lugar em vários lugares da sociedade, o que é um resultado direto de Napoleão, a emancipação por um lado, mas ele queria separar as pessoas de Hashem. O Rebbe diz que a gente tem que aproveitar o fato de que Hashem colocou a gente incorporado em vários níveis do mundo inteiro, em vários lugares do mundo inteiro, e existe pela Halachá, inclusive, uma certa obrigação de a gente seguir o costume do local. Você encontra em várias halachot que a gente tem que seguir Dina de Malchut Adina, a lei do país também é lei para a gente, na medida que isso não contradiz as leis da Torá. Então a gente tem como incorporar dentro da Kedushá tudo aquilo que tem de diferente em cada país em que Yehudi se encontra, e ele pode usar a língua do país para estudar a Torá, ele pode usar a cultura do país para aproximar as pessoas da Torá e das mitzvot e fazer com que o mundo seja um mundo melhor, porque ele conhece a cultura específica daquele local, ele tem como incorporar aquele local dentro da Kedushá do jeito que o local é. Ou seja, a ideia é de que a gente tem agora a possibilidade de terminar o último birur, o último trabalhinho de refinar, o finalzinho desse Galut, para a gente possa estar logo com o Mashiach, que essa que é a ideia de Hanukkah, a ideia de iluminar o mundo. Nós estamos próximos disso agora domingo à noite, então que a gente possa trazer muita luz para o mundo, que a gente possa trazer logo a Geulah de Mashiach, Bimherá B'Yameinu. Amém. Muita brachá para todo mundo. Shabbat Shalom, Hanukkah Sameach e tudo de bom. Sim. Nessa Sihá, o Rebbe inclusive falou sobre o hino da França, que os Hassidim da França começaram a usar para cantar Deret Ve'emunah Lechai Olamim. Deret Ve'emunah Lechai Olamim. Isso o Rebbe mencionou no Fabrengen. E obviamente a marcha de Napoleão, que se fala no final de Yom Kippur. E o que o Rebbe disse é que, obviamente, nós estamos hoje em condições de pegar até a pior clipá, que era a clipá da França, e transformar em 5 do chá, a tal ponto que na Europa, depois da guerra, a maioria dos Hassidim foi para a França, e de lá, depois, cada um foi para o seu lugar. E não só isso, na França se fundou uma yeshiva Tomchei Mimim de nível altíssimo, até hoje. Assim, uma das mais próximas do espírito de Lubavitch, como era originalmente. Então, a gente vê que a clipá da França está sendo totalmente transformada, e não só isso, o Rebbe mencionou que veio um shaliach para a França, Shmuel Asimov, e ele literalmente fez uma revolução. Ele transformou a França num lugar de Torá e Mitzvot. Ou seja, a ideia é de que nós hoje estamos muito mais próximos da Geulah, porque a gente tem condições de transformar, inclusive fisicamente, a França num lugar de Torá, onde tem mais instituições de Torá, onde se estuda a Torá, onde se publica coisas de Torá e Mitzvot, coisa que nem podia se imaginar antigamente que seria possível fazer na França, num lugar
tão distante de Torah Mitzvot, tão distante, porque ali a cultura começou exatamente a separar as pessoas de Hashem, e agora a gente está conseguindo aproximar as pessoas de Hashem. O Rebbe mencionou que depois que Hassidim começaram a cantar o hino da França, com a Aderet Ve'emunah, o próprio hino da França mudou. Explico. Houve uma mudança no tom em que se canta o hino da França. Recentemente, pouco antes do Rebbe falar essa Sihá, o Rebbe mencionou que uma vez que Hassidim pegaram o hino da França para Kedushá, o próprio Sar, a entidade espiritual, vamos dizer assim, que traz energia para a França, percebeu que agora o hino não é mais dele, teve que fazer uma mudança, porque agora está sendo incorporado dentro da Kedushá. Então houve uma pequena mudança no tom, na maneira de tocar e cantar o hino da França. Tá certo? Isso acho que vai de encontro com o que você perguntou. Sim? Obrigada, Rav. De nada, tudo de bom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Hanukkah Sameach.